Bom dia, aleluia. Cantai ao Senhor, oh glória, um cântico novo. Nada como ter um Pai Celestial que nos ama, ter a convicção de que somos amados e amadas pelo nosso Pai. Eu acho que a maior dificuldade é você realmente ficar impregnada de que Deus, Ele é o Senhor. Não existe outro além dele, ele é simplesmente incomparável, não existe nada que possa se comparar a Deus. Por isso eu quero começar nessa manhã lendo exatamente isso, quando ele pergunta: você encontrou algum outro Deus como eu? Se você encontrou, me fala agora, mostra para mim quem ele é, porque não existe outro. Então a nossa vida tem que ser firmada na verdade de um Deus poderoso, maravilhoso, que não é contra nós, ele é por nós. Então as escolhas que fazemos hoje são escolhas que devem ser firmadas nessa verdade, que Deus é real, Deus existe e que ele tem um plano perfeito para mim, que ele já fez o plano, ele sabia que você viria para essa geração, ele sabia que eu estaria aqui nessa geração, e ele tem o melhor para nós. Por isso que entra aquilo que Jesus diz, nós temos que ter um coração manso e humilde. Manso para ouvir a instrução, humilde para obedecer a instrução. Porque o coração soberbo, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Então, se você faz tudo corretamente, anda nesse caminho santo, se você caminha com o seu Pai Celestial, você vai descobrir que tudo se torna muito leve, muito fácil. Falava com a Keiko, que chegou essa semana, glória a Deus, aleluia, e a gente conversava, né, Keiko? Ela perguntou, mas o que será que Deus, né, quer da gente, pede? E se você pegar Miqueias 6:8, está lá escrito, que é que o Senhor pede de você? Ele quer que você ame a misericórdia, que você ande humildemente com Ele e que você realmente caminhe na justiça que Ele te deu, que você manifeste essa justiça. 3 coisas simples. Você tem hoje uma justiça que Ele te deu, Ele te justificou. A nossa justiça diante dele, a Bíblia diz, é trapo de imundícia. Eu não vou chegar no céu porque eu sou boa. Eu não vou chegar no céu porque eu faço caridade. Eu não vou chegar no céu porque eu nunca fumei, nunca bebi, nunca fiz nada errado. Não, eu vou chegar no céu se eu nascer de novo. Se eu tiver realmente a nova natureza. Então a pergunta hoje não é qual religião você é. A pergunta hoje, você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Porque se você não nasceu de novo, se você não tem essa nova natureza do seu Pai Celestial, você não vai entrar no céu. Ah, mas eu. Não tem esse mas eu. Pergunta é: você pertence à família de Deus? Porque todos nós nascemos um dia na família de Adão. Eu não escolhi nascer na família Andrade. Ninguém aqui escolheu nascer aonde nasceu. Os nossos pais escolheram. Aí já começa a mudança. Não foi Deus que escolheu que eu nascesse na família Andrade. Os meus pais escolheram. Deus me encontrou na família Andrade. Nós temos que entender que na família de Adão, todos nós nascemos na família de Adão. Todos nós nascemos um dia. Quem escolheu foram seus pais. Eu sei que é muito romântico, até gratificante pensar, ai, Deus escolheu que eu viesse desse jeito, que eu nascesse nessa família maravilhosa. Nossa, Deus escolheu. Olha como eu tenho os olhos verdes. Ai, como Deus escolheu que eu tenho um cabelo bom. Ai, ainda bem que Deus escolheu que eu tivesse esse corpo maravilhoso. Não, Deus não escolheu nada disso para você. Isso é genética. Você herdou dos teus pais, não tem nada a ver com Deus. Deus escolheu antes da fundação do mundo que você escolhesse fazer parte da família dele. Então, na família de Deus não tem classe social. Na família de Deus, todos nós somos iguais.
Ele é o nosso Pai. Ele tem um plano perfeito, ele cuida de você, ele é soberano, ele vai cuidar de você. Ele vai tratar tudo para você, mas tem que fazer parte da família dele. Quem é da família de Adão, Deus é limitado na família de Adão. Ele não pode, porque é que nem você. Você vai mandar em filho alheio? Você manda no teu filho. Você fala, menino, sente aqui. Agora, se é teu sobrinho, olha, eu acho melhor você sentar aqui, vou falar com a sua mãe, que você não quer sentar aqui, mas se é mãe, sente aqui. Acabou. Tem autoridade de mãe. Agora, sobrinho, vou falar com a sua mãe. A autoridade é limitada. Assim é Deus na família de Adão. Ele é limitado. Por isso que não jogue a culpa em Deus se os seus olhos são castanhos. Se o seu corpo não é tão como você gostaria, ou seu cabelo. Porque isso é genética. Vieram dos seus pais, você herdou deles. Agora, nós nascemos de novo. Então, hoje a pergunta que você deve perguntar, se você for perguntar para alguém, você nasceu de novo? Não é de qual religião você é. A pergunta é: você nasceu de novo? Você conhece tanto a palavra de Deus? Estou vendo que você conversa muito sobre a respeito. Você nasceu de novo? Pessoas, se ela não souber o que é isso, ela está no lugar errado. Porque nunca ela ouviu falar que tem que nascer de novo. Então, não vamos perder o nosso tempo. Porque existe, que custa para você compreender melhor o coração de Deus? O preço é o tempo. Quanto tempo você dá para Ele? E detalhe, quando Jesus foi, Ele deixou uma pessoa com você, comigo, chamado Espírito Santo. Ele trouxe uma linguagem sobrenatural. Para quê? Para que Ele pudesse transferir todo o planejamento do céu para você. Para que você andasse nesse caminho de santidade. Para que você soubesse exatamente tudo que está no coração de Deus para você. Por isso a linguagem sobrenatural. E quem falou disso? Jesus falou disso. Ele falou, olha, Rita, está lá em Marcos 16, você crê em mim, Rita? Eu creio, Senhor. Então, porque você crê em mim, você expulsa demônios. Eu expulso demônios porque eu creio nele. Ele é o meu Senhor e Salvador. Você crê em mim, Rita? Creio, Senhor. Então você fala em outras línguas. É por fé. Aquele que crê em Jesus fala em outras línguas. Essa linguagem é para minha edificação. É um dos moveres da variedade de línguas. São 4 moveres. Aquele que a gente, se eu for falar em línguas nessa manhã aqui, eu tenho que interpretar, porque adianta você chegar aqui nessa manhã, eu pegar o microfone e ficar orando em línguas 1 hora. Você vai ficar olhando para mim e vai dizer, ela é louca. O que ela está falando, fulano? Não sei. Mas se eu falar em línguas, ou eu vou interpretar, ou alguém tem que interpretar. Se eu for orar em línguas em público, para toda a igreja ser edificada, isso não depende de mim. Agora, orar em línguas depende de mim. Eu oro quanto eu quiser. Eu quero orar agora. Ori, machoroborabarra. Agora, interpretação não depende de mim. Eu tenho que ter esse dom. Como também o de intercessão, a língua intercessória. Ou como um sinal para o incrédulo. São 4 moveres que não depende de mim. Dos 4, só um depende, que é o menor, para a edificação da minha fé. Todo mundo que nasceu de novo e crê em Jesus pode falar em outras línguas. Básico, simples assim. Não tem que jejuar para orar em línguas, não tem que ir para o monte para orar em línguas, não tem que fazer promessa para orar em línguas, não tem que ser santo no sentido de padrão de moralidade para orar em línguas. Ah, eu uso drogas. Ora em línguas, você vai deixar as drogas. Ah, eu sou adúltero. Ora em línguas, você vai deixar o adultério. Ah, eu sou isso. Ora em línguas. Nasça de novo e começa a orar em línguas, que você vai sair desse caminho. É simples, o evangelho é simples.
traz transformação para nós. Por isso que não adianta enfeitar o bolo, é bolo de fubá. Simples assim, não tem o que enfeitar. Jesus veio trazer para nós uma religião? Não. Jesus veio fazer alguma revolução política? Não. Jesus veio comprar coisas, ser a pessoa mais rica no sentido de ter bens materiais nesse mundo? Não, ele veio, o que que ele veio fazer? Ele veio fazer com que o pai dele se tornasse o teu pai, por fé. Ele veio fazer com que você saísse da família de Adão e entrasse para a família dele. O pai dele se torna o nosso pai. Por isso que ele falou, Pai nosso, ensinando os discípulos, que estais no céu. Ele ensinou, olha, você no Antigo Testamento ninguém podia chamar Deus de pai, mas eu cheguei, hoje você, crendo em mim, chama o meu pai de pai. Então, Deus, ele é Deus para mim e também meu pai. Agora, para o mundo, é só Deus. Comece a entender e valorizar aquilo que você ganhou. É simples assim. O que você precisa? Conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia, orar no Espírito Santo, valorizar a vida que Ele te deu. Porque hoje eu vou falar sobre isso. Vou usar um texto na Bíblia que eu gosto muito, quando o profeta Eliseu, vou contar a história, ele havia muita fome naquela época e havia escola de profetas. Então tinha discípulos que ele estava discipulando, os profetas. E ele disse, olha, vamos fazer uma sopa aqui, uma comida para os profetas. E um foi buscar, só que ele não conhecia. Não sabia identificar o que era bom, o que não era bom, o que era venenoso daquilo que não era venenoso. E trouxe uma planta venenosa e começou a cozinhar. E aí, de repente, quando eles colocaram na boca, gritaram a morte na panela. Eliseu imediatamente disse, pega a farinha, e jogou farinha. E quando ele jogou a farinha, a morte foi embora. O pão, Jesus é a farinha, naquele momento. A morte foi dissipada. Se você está impregnado de engano, isso destrói a tua fé. E hoje, o que aconteceu? O mundo entrou dentro da igreja. Hoje as pessoas não chamam mais pecado de pecado, é preconceito. Hoje banalizou o pecado. Não, Deus te ama, o amor é livre, que é isso? Deus quer que a gente viva em paz com as pessoas. Você vai brigar com a tua filha, falar que ela está errada? Imagina, Deus não está nisso não. Você vai falar não para o teu filho? Que é isso? Você é uma mãe quadrada? Olha a época. Se Jesus fosse hoje, ele ia ser hippie? Não existe. Jesus é eterno. Não vai estar na moda. Você tem que começar a entender a sua vida. Você não pode banalizar. Começa a pensar. Pensa. Você está deixando esse planeta. Pensa um pouco. Você vai levar o que com você? Zero, nada. Agora você vai ficar no orgulho? Porque a vida toda, minha família tinha essa tradição. Veio dos meus antepassados. Todos faziam assim. Tradição mata, destrói. Do outro lado, quando você atravessar, não tem mais como você se arrepender. Não tem mais como você falar, é a tradição do meu pai, a minha avó fazia, a minha bisavó. Não tem valor nenhum contra a sensualidade. Satanás é real. Hoje ninguém fala mais, o inferno é real. Você que está me ouvindo pela internet, o inferno existe. Como o céu existe. Só que o céu e o inferno não vão durar para sempre. Porque tem a Nova Jerusalém, tem o Lago de Fogo. Quem está no inferno hoje vai ser lançado no Lago de Fogo e vai saber por que ele vai estar lá eternamente com Satanás. Isso é real. Quem está no céu vai sair do céu, porque o céu não vai ficar para sempre. Vai para a Nova Jerusalém.
Aliás, vem para o milênio, do milênio que nós vamos para a Nova Jerusalém. Então a terra não vai ser destruída agora, vai ser depois do milênio. Então não fique pensando, vai destruir tudo agora, falta 1 ano, 5 anos, 3 anos para destruir isso. Não, tem um milênio. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Mas se você chegou no céu, fique confortável. A Nova Jerusalém você já garantiu. E se você estiver morrendo, não chegou nenhum anjo, deu BO. Já sabe que não vai para o lugar que você pensava. Então comece a entender que a escolha é agora, sai do orgulho. Entenda, se você aceita Cristo como teu único Senhor e Salvador, nasce de novo, grande e poderosa salvação entrou na tua família, na tua casa e vai se alastrar, porque Deus é poderoso para fazer as mudanças. Ande, ele fala, ande comigo, Rita, em humildade, porque a humildade faz você obedecer a Deus. Então vamos nessa manhã lendo Isaías e já vamos orar. Deus é bom. Pega Isaías 44 comigo. Aleluia. Ele diz: Eu sou o único Deus, único Deus, o Deus verdadeiro que enviou Cristo à terra, por você e por mim, para que você volte para casa. O nosso espírito é imortal, você nunca vai deixar de existir, nunca. Não fique crendo, quem morre fica dormindo do outro lado. Não, ninguém fica dormindo do outro lado. Sabe exatamente onde está. Aquele que está no inferno hoje, sabe por que ele está lá. Aquele que está no céu hoje, sabe por que chegou lá também. Ele tem a memória. Como que você sabe disso? Está lá em Lucas. Jesus contou naquela parábola do rico e de Lázaro. Só que naquela época, Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Então havia um abismo que separava uma ala da outra. Então, quem estava no inferno, no Hades, enxergava quem estava lá no seio de Abraão. Havia só um abismo, eu via do outro lado. Tinha um abismo que não permitia que eu saísse daqui e fosse para lá. Então, mais uma doutrina errada que você tem que entender. Depois que você morre, ninguém muda de lado. Não existe mudança. Tanto é que aquele rico no inferno, ele sabia que ele não podia voltar para a terra, então os mortos não voltam, não podia voltar para a terra e nem podia sair do lugar onde ele estava. Mas ele olhou e viu Lázaro do outro lado e pensou: eu sei que eu não posso voltar, mas quem sabe Lázaro pode, porque ele está num lugar bom. Aí Abraão diz a ele: ninguém, não pode voltar, porque ele perguntou para Abraão: pai Abraão, eu tenho 5 irmãos que pensam como eu penso. Eles vão vir para esse lugar horrível. E eu não quero, eu sei que depois da morte não tem como mudar de ideia. Então, pai Abraão, mande Lázaro à terra para avisar meus irmãos. Eu amo os meus irmãos, não quero que eles venham para esse lugar horrível. Abraão disse: olha, que eles ouçam os profetas, não tem como Lázaro, nem que se Lázaro ressuscitasse, não é nem reencarnasse, ressuscitasse. Eles não iam ouvir. Porque eles também são tão orgulhosos como você. Nós temos a chance da sua família. Se você tem familiares que não nasceram de novo, ora por eles. Porque não é você que irá convencê-los com seu discurso. Esse papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo. Não queira entrar no papel do Espírito Santo. Você está fora, você está errada. Eu oro pela minha família. E quem vai convencer minha família? O Espírito Santo, não sou eu. Eu pratico para mim. Você pratica para você. Fazendo assim, salvarás tanto você mesmo como quem estiver te ouvindo. Então as pessoas ouvem hoje com os olhos. Você é carta lida. Então comece a pensar.
que existe muito mais coisas do que você possa imaginar. E que você tem só essa vida, só essa para fazer a escolha. Você não tem outra para escolher. E Deus te deu 120 anos. Morrer com 100 anos é morrer jovem, a Bíblia diz. Você tem 120 anos para escolher aonde você quer passar a eternidade. Se você quer passar com Deus ou se você quer passar sem Deus. Você que escolhe. Ele escolheu você. Como quando ele escolheu você? Quando ele enviou o filho dele à terra. Ele disse, olha, eu quero você. Mas eu estou fazendo um pedido de casamento. Você quer casar comigo? Sim ou não? Não tem mais ou menos. É igual pedido de casamento. Ou é sim ou é não. Então, por que eu vou falar não para Deus se eu posso falar sim? Por causa de uma tradição religiosa? Por causa do que eu acho? Não quero voltar atrás? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, não existe mais tempo para você ficar perdendo, só pensando nas coisas do mundo. Porque hoje em dia as pessoas pensam assim, Deus abençoa o meu negócio, Deus abençoa meu casamento, Deus abençoa o meu filho, Deus abençoa isso, Deus abençoa aquilo. Só estão interessados que Deus abençoe, que Deus, tudo ok, pode ir. Mas aí seu filho vai morrer. Você não sabia disso? E para onde ele vai? Se você continuar ensinando ele só a pedir para Deus abençoar, ele continua a vida dele. Não existe outra vida. Eu sou filha de Deus. Aqui, sou filha de Deus como professora, sou filha de Deus como vestindo uma camisa de médico, vestindo uma empresária. Eu sou filha de Deus, ou sou, eu não sou. Não existe mais ou menos, eu sou filha de Deus quando eu estou com o microfone na mão, quando eu sou pastora. Depois eu faço do meu jeito, eu tenho a minha vida, Deus. Aqui não mexe não, agora eu sou uma mulher casada, Deus, eu sei do meu casamento, já combinei com meu marido. Não é assim que funciona. Isso não existe. As pessoas estão crendo em um Deus que não existe. É por isso que nessa manhã eu quero que você compreenda que Ele é real. Ele é verdadeiro. E você tem que perdoar como Deus perdoa. Você tem que amar como Deus ama. Não tem esse negócio. Eu não vou perdoar, não. Você sabe o que acontece quando alguém não perdoa? A Bíblia é muito clara. É tão clara que quando aquele homem foi entregar a sua oferta no gasofilácio, Jesus disse, olha, se você não se retratou com o teu irmão, volta, nem dê nada. Para aí, vai para a tua casa, vai se reconciliar com ele. Eu não quero a sua oferta. Eu quero que você ande em perdão, eu quero que você ande comigo em obediência. Porque quando a gente não perdoa, a Bíblia diz, Jesus contando uma parábola, verdugos vêm te atormentar. No plural. Demônios vêm te atormentar. Te atacam em todas as áreas. Você, a falta de perdão, segura a mão de Deus para te abençoar. Porque viola diretamente a graça de Deus que te perdoou, favor imerecido. Você quer acabar com a tua vida? Não perdoa. Guarda um monte de mágoa, ressentimento. Daqui 6 meses você me conta o que aconteceu com a tua vida. Não precisa nem me contar, eu vou ver. Porque destrói a sua vida. Impede o seu crescimento. Você não avança. Não é por culpa de Deus. Porque nós temos que perdoar como o nosso Pai perdoa. Mas, Rita, não tenho vontade. Isso é seu homem exterior, você nasceu de novo. É obediência, Pai? Eu posso não estar com vontade de perdoar a Wanda. Mas eu escolho perdoar a Wanda. Eu vou orar por ela. E quando alguém vem falar dela para mim, vem falar que ela está falando mal de mim, eu não vou entrar, não vou comer essa isca não do diabo. Vou falar, olha, se é para falar da Wanda, por favor, não fale. Se veio para falar essas coisas da Wanda para mim, por favor, não fale, não quero saber. Quer conversar comigo? Então vamos conversar. Quer tomar um cafezinho? Mas não vem falar não, porque eu não quero ouvir. Eu amo a Wanda, ela é abençoada, eu oro por ela. E ela me ama sim. Você tem que colocar a verdade, porque a Bíblia diz que Deus faz que os meus inimigos tenham paz comigo. Essa é a verdade.
É assim que você tem que andar. Mas com a mente nessa verdade, não é falar como papagaio, falar por falar, não funciona assim. Não é repetindo frases que vai mudar a sua vida. É você real, você é verdadeiro. A Wanda me ama. A minha mãe me ama sim, diabo. A minha mãe não faz acepção de filhos não. Faz sim, não faz. A minha mãe me ama. Você é mãe, você faz acepção? Então por que sua mãe ia fazer? Então comece a entender. Ah, mas você não conhece a minha mãe. Você que não conhece Deus, nem conhece a palavra dele. Por isso que você fala assim comigo. Porque se você conhecesse a Deus, você nunca falaria assim comigo. Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Existe toda uma capacitação colocada em nós. O amor foi derramado de fora para dentro. Então, sai fora de pensamentos errados, de enganos de Satanás, doutrinas erradas, falas erradas. Vamos crer nessa palavra. Isaías 44, eu vou ler do versículo 6 ao 8. Glória a Jesus. Pai, nessa manhã te damos graças pela tua palavra. Tua palavra, ela é eficaz, a tua palavra é vida para nós. A tua palavra não é coisa vã. Nessa manhã nós queremos, Pai, revelação da tua palavra no nosso coração. Nessa manhã não queremos sair daqui sem revelação da verdade no nosso íntimo. Nós queremos, Pai, ser exatamente como a tua palavra nos descreve. O Senhor não tem pensamentos ruins a nosso respeito, Ele tem pensamentos bons. O Senhor já fez tudo por nós em Cristo. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, estamos indo rumo ao céu, Pai. E o nosso coração tem muita gratidão, muito contentamento nessa manhã. Podemos perdoar sim, porque um dia o Senhor nos perdoou. Nós temos teu amor que excede todo entendimento humano. Podemos perdoar, podemos abençoar quem nos persegue. Porque a tua verdade é libertadora para nós nessa manhã, Pai. No poder de Jesus Cristo. Isaías 44, do versículo 6 ao 8. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare, que o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as quais hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vô-lo fiz ouvir? Não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Não existe, Ele é o Criador. Pega Isaías 46, que ele continua falando a mesma coisa. Versículo 9 e versículo 10. Porque nessa manhã, eu quero que você entenda que Deus sabe tudo o que vai acontecer com você. Ele sabe as tuas escolhas erradas. Ele sabe se você vai parar no inferno ou não, se você vai perder a tua salvação ou não. Ele já sabe. Ele sabe o que você vai estar escolhendo. Mas então por que ele não me impede? Porque ele é Deus e ele é amor. Ele te respeita. Ele nunca vai te violentar, nunca vai te fazer algo contra a sua vontade. Ele vai tentar o tempo todo te atrair com cordas de amor. Nessa manhã, o problema aqui não é o quanto Deus te ama, Ele te ama tanto quanto amou a Cristo. É impossível você fazer alguma coisa que faça Deus te amar mais do que Ele já te ama. A diferença aqui nessa manhã é quem ama realmente a Ele. Quem realmente está disposto a entregar sua vida para que a vida que você tem hoje morra e a vida dele seja real em você? Essa é a pergunta. Se você vai dar realmente 100%,
Vai permitir que 100% ele ocupe na sua vida, ou se você vai dar 30%, 60%, você vai escolher. Mas ele ama quem está produzindo 30%. Ele ama tanto quanto ama quem produz 60 ou 100. Mas eu quero que você compreenda nessa manhã que a escolha é sua. O futuro, Deus está te olhando lá do futuro, como Ele olha para mim. Ele sabe exatamente o meu trajeto. Deus sabe exatamente se eu vou chegar mais cedo no céu ou não, pelas minhas escolhas erradas. Ele vai te impedir? Não. Ele vai tentar fazer que eu volte à prática da palavra. Ele vai tentar. Mas compete a mim. Por isso que você não deve brincar com o pecado. Não brinque com o pecado. Não leve vida torta. Seja mente firmada nessa verdade. Para de brincar com a sua própria vida. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Para de pensar que você é um coitadinho, uma coitadinha. Deus sabe que eu sou humano. Sim, Deus sabe que você é humano, que você está no odre velho, e Deus sabe que deu poder para você, que tem vida dentro desse odre velho. Ele sabe. E Ele é Deus. Não tem desculpa. Isso que eu quero que você entenda. Para de dar desculpas. Você pode retroceder da onde você está, sendo forte e corajoso em confiar no seu Pai Celestial, porque Ele te ama. Qual é o bom pai que não quer o melhor para o seu filho? Me fala. Um bom pai troca de lugar com seu filho, valeu não, eu troco de lugar com você, meu filho, não fique nesse sofrimento. Antigamente, muito antigamente, pelo menos eu ouvi essas histórias, que se uma pessoa fosse condenada, alguém da família podia ajudá-la a pagar a pena. Ficava os dois lá para diminuir a pena, ficava. Então, vai a esposa junto lá. De 10 anos, eu comprei, vamos cumprir 5, já somou, deu os 10. Vamos embora. Jesus cumpriu tudo por você e por mim, de graça. Você não tem que pagar nada, ficar nem um segundo no inferno. Ele foi ao inferno para você nem chegar perto do inferno. Ele foi sozinho. Ele pisou o lagar sozinho. Agora, adianta você ficar concordando com os erros da sua família só para você não entrar em confronto com eles? E eles vão tudo para o inferno. Ah, mas pastora? Não tem mais pastora. A verdade é libertadora. Eu nunca obriguei os meus pais a irem mudar de lugar comigo. Eu só disse o seguinte: meu comportamento eu respeito como vocês pensam. Agora eu não penso mais como vocês pensam, ponto. Qual é o problema? Obrigada pelo convite, mas eu não penso mais assim. Não vou. Não vou firmar um erro no coração do outro. Nós temos que começar a pensar em quem somos, levar mais a sério o papel de filho de Deus, filha de Deus, não levar de qualquer jeito, não banalizar. Existe uma responsabilidade. Olha o que ele fala aqui, Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Quando Adão caiu no jardim do Éden, ele anunciou e disse, olha, está lá escrito, em Gênesis 3, se você nunca leu, leia. Ele chamou os três, Adão, Eva e Satanás. Disse, olha, Satanás, eu vou limitar o teu poder ao pó da terra. Significa que o seu poder está na antiga natureza, só. Ao pó da terra. Agora, de você, Eva, vai nascer o descendente, que vai esmagar tua cabeça, Satanás. Ele anunciou, ele falou e aconteceu. Legalmente tudo. Você quer saber o final de todas as coisas? Leia a Bíblia. Está lá escrito.
Leia o último capítulo de Apocalipse, está lá, novo céu, nova terra, ficará de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, todos que praticavam iniquidade vão ficar fora. Está lá escrito, está a lista, está lá. Só você ler a lista de quem vai ficar fora. Então vai entrar quem nasceu de novo. Tem uma nova natureza. Comece a levar a sério a sua vida. Olha que Pedro fala a mesma coisa. Pega, vamos lá. Não, pega Reis. Eu contei a história da panela. Vamos ler para vocês verem que está aqui. Segundo Reis 4, versículo 38 ao 41. Porque nessa manhã, se existe morte na panela, se tem, vou usar a morte na panela para mostrar para você que tem valores errados em você, que é morte, destruindo a tua fé, combatendo a tua fé, tirando a autoridade que você tem de filho. Você pode entrar na presença do seu pai a hora que você quiser, com intrepidez, está lá escrito na Bíblia. Entre com intrepidez na minha presença. Você é meu filho. Pensa. Hoje eu não posso pegar meu celular, descalar, vou falar com o presidente dos Estados Unidos. Ele vai me atender. Nem que eu tivesse, nem um número eu tenho. Mas pergunta se o filho dele não fala com ele a hora que ele quer. O filho dele liga, ele está lá em qualquer situação, ele olhou lá, oh, dá licença, meu filho está ligando aqui, deve ser alguma coisa urgente, para qualquer negociação. Porque é filho dele, é família dele. Assim é você com o céu. Você não existe mais sacerdotes no nosso meio para você falar com Deus. Não existe mais atravessador. Você se tornou sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Imagina você esperar a semana toda, vou esperar a semana toda para a Rita orar por mim. Isso é falta de total, nulo conhecimento. Você tem o seu pai, você pega o telefone e fala com ele. Quando chegar aqui, a gente junta a minha fé com a tua fé e continuamos agradecendo e louvando, mas você já falou com o seu pai. Na hora, você abriu a boca, e se você não sabe o que falar para ele, fala, Espírito Santo, me ajude. Ora, machoriki, kandama, socorro, borabá. Vai orar em línguas. Se você não sabe o que fazer, ore em línguas. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Que a resposta vai chegar. Porque é pegar o telefone direto com o céu. O diabo não entende, não consegue interferir. E ele odeia que você ore em línguas. Porque ele fica fora. É relacionamento íntimo. É você entrou no quarto e bateu a porta na cara dele. Pá! E começou a orar em línguas. Em qualquer lugar que você estiver. A oração em línguas é palavra de revelação, edifica a sua fé. Te fortalece. Sem a prática da oração no Espírito, você não vai crescer e amadurecer. Vai ser bebê a vida toda. Você precisa se conscientizar de que você está indo rumo ao céu. Tudo vai ficar para trás, então para de gastar tempo naquilo que não deveria gastar. Comece a passar tempo com seu Pai Celestial. Muda a tua agenda. Nessa manhã muda a agenda. A tua agenda está errada. Joga fora a tua agenda. Tenha coragem. Pai, jogo fora a minha agenda. Pá! Eu quero a tua agenda. Vou orar em línguas para o Senhor fazer uma agenda nova para mim. Começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas. Porque você vai partir. Tudo vai ficar para trás. O que você fez? Nada. Não fez nada. Vai chegar lá salvo pelo fogo. Glória a Deus se chegar salvo pelo fogo. Aleluia. Mas você só ficou atrás de interesses do mundo. Ouça o conselho de Jesus, que você diz que é teu Senhor e Salvador. O que ele falou? Busca em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e o resto te será acrescentado.
Siga só esse conselho de Jesus, mais nenhum. Você seguir esse, ok, perfeito. Busque em primeiro lugar conhecer a Ele. O resto te será acrescentado. Você não precisa do aplauso do mundo. Não agrade homens. Paulo disse: se eu agradasse homens, não seria nunca servo, discípulo de Cristo. Não importa o que o mundo pensa a teu respeito. Importa o que Deus pensa a teu respeito. Comece a mudar a sua maneira de pensar. Busca Deus. 90% e 10% o mundo. Uma boa troca. Porque você vai falar: ah, Rita, você não é casada. Não, não sou. Paulo também não era. Pedro era casado. Todos os discípulos eram casados, menos Paulo. Pedro era casado. Todos, Barnabé, Marcos, todos eram casados. E olha o que eles fizeram. O casamento atrapalhou? Não. Então não vai atrapalhar você também, com certeza. Comece a pensar. Pelo contrário, a sua vida em Deus, a mulher santa santifica o marido santo santifica a esposa. Está escrito. Então isso é verdade. O resto é mentira. Morte na panela. Aleluia. Tenho só 15 minutos, meu Deus. Segundo Reis 4:38. Só para você ver a história que é real. Está aqui, olha. Voltou Eliseu para Gigal. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um só, saiu ao campo. Olha só, um trouxe morte para todos. Comece a pensar sobre isso. Que nem aquele ditado: uma maçã podre contamina tudo. Um sem conhecimento. Um que era cego de entendimento. Foi buscar. Você vai deixar uma pessoa, você vai se aconselhar com pessoas que não nasceram de novo? Pensa comigo. Você vai buscar orientação no mundo para resolver teus problemas, teus negócios? Hoje tudo ficou muito banalizado na igreja. Tem algum problema? Estou falando mal de profissões aqui, mas manda para o psicólogo. Vamos ver o que o psicólogo vai achar. Está precisando. Ou será que está precisando realmente colocar o prumo, que é Jesus, ali dentro? Começar realmente a orar e buscar se posicionar. Corrigir quando tem que corrigir. Falar quando tem que falar. Você tem a pessoa do Espírito Santo. Ninguém mais fala de pecado. É preconceito. Isso aqui não é pecado, é preconceito, é preconceito. É pecado. Mata. O salário do pecado é o quê? A morte, a Bíblia diz. Então comece a conhecer mais a palavra de Deus. Porque você não tem que cuidar da vida alheia. A Bíblia é muito clara, você tem que cuidar de quem? De você mesmo, olha que fácil. Simples, você cuida de você, eu cuido de mim e está tudo certo. Porque a minha vida em Deus abençoa você. A sua vida em Deus me abençoa. Comece a entender que o abençoador está com você na sua casa, na sua empresa, onde você for. Então não tem desculpa. Aquele que está com você é Deus. Ele diz: existe outro Rita, mostra para mim. Vai lá procurar. Traz aqui. Quem é esse? Que é maior do que eu. Ele perguntou lá em Isaías. Não, Senhor, não encontrei ninguém. Então, ponto. Confia em mim. Eu sou Deus. Eu criei tudo. Eu te conheço. Eu quero você.
Então, seja amiga, amigo de Deus, ouça os conselhos dele, faça dele o seu melhor conselheiro. Tem que aborrecer a sua carne? Aborreça. Mas não aborreça o Espírito Santo, que quer te ajudar. Aí voltou esse do campo. Ele foi. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Aí fui perguntar, fui procurar no dicionário o que era isso. Isso faz tempo já que eu procurei, anotei aqui na minha Bíblia. É aquela maçã amarga. Parece aquelas. Você olha assim, falo que parece aquela, sabe, aquela cabaça selvagem, também conhecida, mas é pequenininha, só que ela é amarga e ela é venenosa, ela é ruim para a gente, você não pode comer aquilo. Só que ele não conhecia, ele achou bonitinho, esse aqui mesmo que eu vou levar, e foi buscar. E trouxe, olha, e colhendo dela, encheu a sua capa, né, dessas maçãs amargas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Então ele colocou lá, fez aquela sopa. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: a Eliseu falou: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Ele não mandou jogar fora aquilo. Ele disse: jogou farinha, mudou tudo. Ele não desperdiçou. Vou jogar farinha, vai mudar de morte para vida. Saímos da morte para a vida. Ele é a porta. Jesus é a saída para você e para mim. Não existe outra saída. Estávamos perdidos na morte. E ele abriu a condição para você sair da morte para a vida. Comece a pensar, valorize o que Jesus fez por você. Ele é o Salvador. Não existe outra maneira de sair da morte para a vida. Não existe. Tem que nascer de novo. Estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. Não tenta pensar, não pense de você mais do que convém, sabe? Não ache que você é o blaster, master, super. Que você não é. Pega segundo Pedro. Para de confiar na sua própria força. Confia nele. Seja humilde de coração. Segundo Pedro 2, versículo 1. A humildade. Porque a soberba precede a ruína. Se envolva com as coisas do reino de Deus. Comece a buscar, em primeiro lugar, esse reino maravilhoso, a justiça dele. Para de ver uma vida natural. Você não é mais natural. Ou você não percebeu ainda? Você tem vida. Comece a passar tempo com seu Pai Celestial. Reserva um tempo. Você está gastando 24 horas da sua vida só com o mundo? Só correndo atrás de problema de filho, marido, governo, trabalho. Porque se você trabalha 8, você quer trabalhar 12. Trabalhou 12 não é suficiente, vai para 16. Daqui a pouco você trabalha 20 horas. E aí? Não, Deus sabe, Deus me conhece, Ele sabe que eu o amo. Tá, Ele sabe. Ele sabe que Ele te ama. E que Ele já ofereceu um caminho maravilhoso para você. E você não está escolhendo. Você está andando na contramão. Porque salvação se perde por causa de doutrina errada. Raposinhas comem as flores, não vai ter fruto nunca. Então você tem que vigiar o que você está pensando, onde você gasta seu tempo. Ah, eu tenho que relaxar, vou pegar uma série de 30 capítulos. Assim eu vou relaxar bastante. Vai ler a Bíblia, vai orar no Espírito. Isso vai. Você sabe, tanto você ouvir, assistir séries,
assistir coisa na televisão, você parece que não, eu sei diferenciar, sabe? Não. Quando você está no meio dos amigos, você está falando igual aquela série, pensando, dando exemplo, tendo comportamento, atitude, porque você ouve tanto aquilo, você só sabe pensar naquilo, só sabe agir daquele jeito. Vê tanta traição, tanta morte, tanta gente fazendo coisa errada, que você também faz. Fica tudo muito normal. Ouça a palavra de Deus, porque na hora do vamos ver, quem vai salvar teu filho, me fala? Entre um passo e outro, a sua vida muda. Completamente muda. Se alguém morrer na sua casa hoje, muda alguma coisa na sua vida. Muda. E você não tem como impedir. O que você vai fazer? Você tem que estar preparado, se firmado. Tem que estar forte. Não em você, nele. O seu marido não é a sua vida, a sua esposa não é a sua vida, o seu filho não é a sua vida, o seu trabalho não é a sua vida. Para de pensar errado. A sua vida é Ele, é Cristo a sua vida. Porque se você está fazendo assim, você está fazendo errado. E você vai sentir na pele isso. Você precisa centrar. A minha vida está em Cristo. Ele é a minha vida. O meu filho faz parte, meu marido faz parte, minha esposa faz parte, meu trabalho faz parte, eles não são a minha vida. A minha vida é Cristo. E eu quero que toda a minha casa, eu amo o meu filho, quero que ele esteja comigo no céu. Isso é positivo. Eu amo a minha amiga, eu quero que a minha amiga esteja no céu comigo. Eu amo o meu vizinho, ele é muito legal, eu quero que o meu vizinho vá comigo para o céu. Você tem que viver o evangelho, você tem que ser forte e corajoso, abandona as práticas antigas, erradas. E volta para o teu Pai Celestial. Volta para Deus. Porque não adianta você ter boa vontade. Você tem que ter a firmeza de fazer o que é certo. Versículo 1 de 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Era isso que Paulo brigava com os judeus, que estavam se convertendo, mas era assim, não, tudo bem. Tem Jesus, mas tem que praticar a lei. Tem que guardar sábado. Viola a graça. Não aceitava que era só Jesus. Tinha que fazer mais alguma coisa. É só Jesus, não tem que fazer nada. Simplesmente nada. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. É crer nele. Não existe co-redentor com Cristo. Ele é o único Redentor, o único Salvador. Tem doutrina errada que fala que Jesus não é suficiente, tem que ter uma corredentora junto. Está errado. Destrói o fundamento. É sério, salvação é o bem mais precioso que você possui, é a tua salvação. Não negocia a tua salvação com ninguém, nem por nada. Ah, meu marido falou que vai me abandonar, deixa ele ir. Ele vai voltar. Se ele não voltar, você está orando por ele, será salvo no último momento. Você tem que pensar, casamento é para a terra. No céu não tem casamento. Filho é para a terra. O céu não vai ter filho, é só irmão. Você quer o teu filho como teu irmão no céu? Trate de andar rápido. Ore, viva o evangelho. Ele tem que ver que você não troca nada por causa do evangelho. Ele tem que saber que você não vai fazer a vontade dele, você vai fazer a vontade do teu Pai Celestial. Porque você é responsável, porque você ama o Senhor. Comece a pensar nas verdades eternas. E aí ele fala, e muitos, versículo 2, muitos seguirão as suas práticas libertinas,
e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pega o versículo 20, vira um pouquinho. Eu li outras coisas, mas vou terminar com o versículo 20, 21, 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, é sério. Salvação é coisa séria. É outra vida. Você saiu da morte para a vida e tudo de graça, não é religião. Deus não enviou Jesus para formar religião. É família de Deus, família. Pensa, nessa manhã escolha sair da família de Adão, entra para a família de Deus. Agarre essa verdade. Comece a olhar para as pessoas, tenha misericórdia delas. Ore por elas. E você segue o caminho. E seu filho, seu neto, seu vizinho vão saber. Ali vai realmente um filho de Deus, uma filha de Deus. Te convidou para alguma coisa? Eles me convidam, aliás, nem mais me convidam, porque sabem que eu não vou. Mas tem convites que você sabe que não vai ajudar aquela pessoa a sair do engano. Obrigada pelo convite. Não penso assim mais. Mas muito obrigada pelo convite. Fique à vontade, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Seja autêntico, porque pode ser um choque para o outro, mas vai ser um choque, ele vai pensar. Ele vai falar, nossa, não aceitou? Não existe cultos ecumênicos. Cultos ecumênicos é errado. Só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Fora dele não há salvação. Então não queira ser bonzinho. Eu vou beber com meu amigo porque quem sabe ele vai aceitar Jesus. Ele vai te puxar para o mundo de novo, isso sim. Então nessa manhã vamos terminar a reunião. Ô glória! Porque tem poder de Deus para você sair de qualquer lugar de fraqueza. Tem poder de Deus disponível nessa manhã aqui, para você e para mim, para sairmos de qualquer lugar errado, de fraqueza, de falta de conhecimento, de morte na nossa panela. Porque Cristo é a verdade libertadora. Vamos ser fortes e corajosos nessa manhã. Vamos ficar de pé? Quem puder ficar de pé, quem não puder, sem problema. Deus não olha a postura física, olha teu coração nessa manhã. Aleluia. Pai, nós te amamos. E o Senhor nunca faz nada sem revelar aos teus filhos antes. E nós cremos nisso. Muito obrigada por essa manhã gloriosa. Manhã onde o Senhor está nos acordando, nos fazendo enxergar o que nunca havíamos enxergado antes, Pai. A tua vida é a nossa vida. Não existe vida fora de ti, não existe outra vida, Pai. Só o Senhor tem vida e vida em grande abundância. Muito obrigada porque queremos fazer somente a tua vontade. Usa, Pai, a nossa vida como te apraz nessa manhã. Muda a nossa maneira de pensar, de agir. Se há em nós caminho mau, tira de nós o caminho mau. Muito obrigada porque um dia o teu filho veio, Jesus veio à terra e abriu um caminho de volta para casa. Hoje podemos chamá-lo de Pai. Tu és o nosso Pai, nascemos de novo. Somos família de Deus na terra. A família mais feliz do mundo.
Fazemos parte da família mais feliz do mundo. Obrigada porque o Senhor conhece os nossos corações nesta manhã, as pessoas que estão comigo pela internet, Pai, há poder aqui nesta manhã, poder de transformação, poder de resposta, poder de cura, poder de mudança. Muito obrigada pela vida abundante que temos em Cristo. Obrigada, Pai, pela quebra de cadeias no nosso meio. Tudo aquilo que Satanás lançou contra nós nessa manhã é nada. Tudo que o diabo lançou de mentiras e enganos contra nós nessa manhã é nada. Porque a farinha foi derramada na panela. A farinha já foi derramada na panela. A farinha já foi derramada na panela. Não há mais morte, andamos na vida. E na vida abundante de Cristo não há mais condenação sobre nós. Não existe mais condenação sobre nós. Os nossos pecados foram perdoados por Cristo. A vida dele está em nós. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se faz novo, Pai. Obrigada pela abundância de dias que nós temos na terra. Abundância de dias para anunciar que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel. Nós temos abundância de dias na terra para anunciar que o Senhor é bom e a sua justiça dura para sempre. Muito obrigada por esse domingo glorioso, Pai. Muito obrigada pela vida de Deus em nós, no poder de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aleluia.